Ora, bom dia, irmãos. Estamos novamente aqui reunidos através destas novas tecnologias, novas, pelo menos na nossa utilização, aqui como Igreja Evangélica Batista das Caldas de Rainha, novas para nós, para voltarmos então ao estudo de nossa escola bíblica. Tem a vantagem de não precisarmos de estar presos a um local ou a um horário, mas tem a desvantagem de não podermos estar juntos e não podermos interagir. Como os irmãos sabem, nós temos estado a estudar a carta de Paulo aos Efésios. Nós começámos há 3 semanas no capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios e se precisássemos de resumir todo o ensino da carta de Paulo aqui neste capítulo 5, nós podíamos resumir nos versículos 1 e 2 do capítulo 5 da carta de Paulo. E diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Este é o resumo e é logo que está explicado no versículo 1 e 2 do capítulo 5. Nós fomos, ao longo destas 3 semanas de estudo, nós fomos desafiados a sermos coerentes, a sermos consequentes e a sermos diligentes. Quando falamos em cristãos coerentes, consequentes e diligentes, nós estamos a referir-nos então àquele cristão que aplica e que põe em prática diariamente as palavras de Jesus em Marcos 12:30. Diz assim: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é um cristão consequente, um cristão coerente, um cristão diligente. Nós hoje vamos terminar o capítulo 5 e vamos passar então para o capítulo 6. Estes textos que nós vamos ler hoje dizem respeito à família. Paulo está a falar diretamente para a família. E hoje, 2020, século XXI, este assunto continua tão atual como era atual na altura de Paulo. A nossa sociedade tem vivido dias de crise, não só económica, mas política, moral, ética, económica, por aí fora. E é preciso que nós, enquanto Igreja, possamos dotar as nossas famílias de ferramentas que possam viver e que possam permitir-lhes viver e sobreviver no meio destas crises. Temos que lembrar de 2 coisas. Primeiro, que a família e o casamento fazem parte do plano de Deus e fazem parte do plano da criação. Nós vimos isso em Gênesis 1:27, quando diz que Deus criou o homem à sua imagem e à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Ou seja, a criação do homem e da mulher, e como tudo o resto, acontece conforme o plano de Deus. E o casamento não é uma conquista civilizacional do homem. Diz-nos o texto, em Gênesis 2:18-25, que Deus olhou e disse: não é bom que o homem esteja só, vou fazer-lhe uma ajudadora que seja idónea. Portanto, o casamento, a família, fazem parte do plano de Deus para a criação e na criação. A segunda coisa que temos de ter em conta são as palavras do salmista no Salmo 127, versículo 1, que ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Ou seja, Deus tem que estar no centro, tem que ser a base e tem que ser o objetivo da família e tem que ser o objetivo enquanto casamento. E é isso que nós lemos em Mateus 7:25, quando o Senhor Jesus fala sobre a parábola da construção da casa sobre a rocha ou sobre a areia, e ele diz, quando fala sobre a construção da casa sobre a rocha: e a chuva caiu, e os rios se encheram, e os rios sopraram, e bateram com força contra aquela casa, contudo, essa casa não caiu. Porquê? Porque estava alicerçada sobre a rocha. Então, é com base nestes pressupostos que nós vamos ler aquilo que o apóstolo Paulo quer que nós entendamos hoje. E vamos ler então as palavras do apóstolo Paulo. E vamos começar por ler do versículo 21 até ao versículo 28. Diz assim, sujeito no capítulo 5, Efésios 5, 21 até 28. E diz assim:
Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, perdão, de sorte que, assim como Cristo, como a Igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos vossos maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo a Igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, se bem se lembram, na semana passada nós terminámos o estudo da nossa lição no versículo 21. Portanto, seria lógico que hoje começássemos e continuássemos a partir do versículo 22. Então, porquê que começámos no 21? Por causa de uma questão gramatical. Como os irmãos sabem, o texto original destas epístolas, escritas pelo apóstolo Paulo, foi escrito em grego. E então nós temos que olhar para o grego para perceber algumas coisas que na tradução para português possam criar algumas dúvidas ou algumas dificuldades. E se nós formos olhar para o grego, no texto original, e olharmos para o versículo 22, o que nós vamos ler é: e as mulheres aos seus próprios maridos. E ficamos na dúvida, e as mulheres o quê? Aos seus próprios maridos. E o que é que o apóstolo Paulo está a aconselhar ou a desafiar às mulheres? Temos que olhar para o versículo anterior, que é onde está o verbo que completa este versículo 22. E o verbo que está no versículo 21 é qual? É o verbo sujeitar. Diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, no temor de Deus, e vós, mulheres, pois nota do tradutor, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então, este texto é um texto muito conhecido, é um texto muito utilizado para fundamentar posições, para fundamentar críticas. É um texto subejamente conhecido. A questão é que muitas vezes este texto é utilizado como sendo, ou estes textos são utilizados para argumentar a favor do domínio da mulher do domínio do homem sobre a mulher e da autoridade do homem sobre a mulher. E não estou aqui a falar em homem e mulher em termos do casal, estou a falar também em termos de sociedade, em termos sociais, em termos de género, não é? E a própria Igreja Católica, durante muitos anos, durante muitos séculos, a mulher ficou subalternizada, e uma das bases para essa subalternização da mulher e essa inferiorização da mulher era precisamente o recurso a textos como este. Mas aqui a questão é que nós não estamos a falar sobre a diferença homem-mulher, sobre a postura homem-mulher, género masculino, género feminino. Nós estamos a falar sobre amor. O que o apóstolo Paulo está a falar é amor. Nós conhecemos aquela expressão que diz: um texto sem contexto é um pretexto. E quando nós lemos que o homem é a cabeça da mulher, ou o marido é a cabeça da mulher, perdão, tiramos isso do contexto e fundamentamos uma série de opiniões que queremos dizer e queremos utilizar para mostrar a prevalência de um género sobre o outro. E não é isso que está aqui escrito. Nós temos que olhar para o contexto histórico, para o contexto cultural, para o contexto social, para o contexto teológico, para percebermos o que é que o apóstolo Paulo está a querer dizer. E o que o apóstolo Paulo está aqui a falar, e aquilo que ele está a querer dizer, o ênfase, o ponto central desta passagem é o amor. A razão, ele fala sobre a submissão da mulher, ou sobre a sujeição da mulher ao marido, mas isso acontece por causa do amor. O ponto fulcral é o amor. A sujeição é uma consequência. Tal como Cristo ama a Igreja, é assim que o marido deve amar a mulher. Tal como a Igreja é amada e se sujeita a Cristo voluntariamente por causa da forma como é amada, é assim que a esposa deve sujeitar-se ao marido. Paulo não está aqui a dizer que as esposas devem ser simplesmente
e cegamente obedientes. O que ele está a dizer é que por causa da maneira como elas são amadas, por causa da maneira como elas são tratadas, então voluntariamente, tal como faz a Igreja, voluntariamente cede o controle da sua vida, voluntariamente cede a sua autoridade àquele que a ama e que faz tudo por si. No caso da Igreja, é Cristo. No caso da esposa, ao esposo ou ao marido. Isto parece uma carga muito pesada sobre a esposa. Mas digam-me, o que é mais difícil? O papel que Paulo fala sobre o esposo ou o papel que Paulo fala sobre a esposa? No versículo 25 e no 26 e no 27, nós lemos: Vós maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja. O padrão é o mesmo. E se entregou por elas para santificar, purificando-a, para a apresentar a si mesmo como Igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível. Isto é aquilo que os maridos têm que fazer pelas esposas. Porque foi o que Cristo fez pela Igreja. E como é que Cristo fez isto pela Igreja? Lembram-se de Filipenses 2, 6 a 8? Que diz assim: Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, por sendo obediente até à morte e morte de cruz. É desta forma que Cristo amou a Igreja e é desta forma que o marido deve amar a esposa. Seguindo o exemplo de Cristo. Afinal, onde é que está a carga? Está maior num lado e menor no outro? Ou está semelhantemente dividida? Ponto 2. Nós vimos então desde o versículo 21 até ao versículo 28 e nós vamos ver agora a partir do 29 até ao 33, que diz assim: Porque ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à Igreja. Porque somos membros do seu corpo e da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Porém, assim também vós, cada um em particular, ama a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Já vimos que a ênfase está no amor, já vimos que a ênfase está no amor de Cristo pela Igreja e no amor do marido pela esposa e na resposta que a Igreja dá a esse amor e na resposta que a esposa dá a esse amor. O padrão para o relacionamento na família, o padrão para o relacionamento no casal tem que ser o relacionamento entre Cristo e a Igreja e tem que ser regido pelos mesmos padrões morais, pelos mesmos padrões éticos, pelos mesmos padrões de amor. Vimos também que o apóstolo Paulo explica que o amor que o esposo deve ter pela esposa deve ser um amor sacrificial e um amor purificador. E diz-nos logo no versículo 29 que ninguém ama, no versículo 29, ninguém odeia a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta. Ou seja, ninguém luta contra si próprio. E o que nós temos que perceber é que no casamento, nós sendo os dois uma só carne, se eu negar alguma coisa à minha esposa, se eu lutar contra a minha esposa, eu estou a lutar contra mim mesmo. Se eu não diligenciar para que as expectativas, para que as necessidades dela sejam respondidas, então eu estou a lutar contra mim mesmo. O dicionário diz-nos que solícito é cuidadoso, diligente, pressuroso, zeloso, prestimoso e atencioso. Este é o amor que o marido tem que ter pela esposa. Se o marido tem este amor pela esposa, qual será a resposta da esposa? Se a esposa vê que o marido cuida e protege e procura responder a todas as suas necessidades, a todas as suas expectativas, ela tem que se preocupar consigo ou ela pode preocupar-se com ele? É uma questão de uma mutualidade, de um círculo. O marido preocupado com as necessidades da esposa, a esposa preocupada com as necessidades do marido. Porquê? Porque ela não precisa preocupar-se com as necessidades dela porque já estão superadas, já estão respondidas pelo marido. Tal como acontece na Igreja.
entre irmãos, o relacionamento entre os irmãos da Igreja deve ser este, cuidando uns aos outros, sujeitando-nos uns aos outros, como diz no versículo 21, para que as necessidades do outro sejam as necessidades de nós e para que nós possamos responder e ter à vontade para responder às necessidades do outro, porque as nossas necessidades já estão resolvidas. O amor que cuida, o amor solícito é o amor que cuida do outro como se o outro fosse o eu. E esse é o padrão do relacionamento entre marido e mulher e é o padrão do relacionamento entre irmãos na Igreja. E porquê que é inquebrantável? Diz-nos o texto, no versículo 31, porque diz assim: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. É inquebrantável, porque se quebrarmos este laço, se quebrarmos este amor, e a questão aqui não é só do laço, é a questão do amor. Se quebrarmos este amor, nós estamos a lutar contra nós próprios. Nós conhecemos o contexto, ou o conceito, perdão, daquelas doenças em que algum sistema do nosso corpo está a lutar contra si próprio. São doenças que acabam por ser fatais porque é o próprio corpo a lutar contra si mesmo. E o que está aqui dito é que nós devemos zelar, enquanto maridos, e está dito também às esposas, que não zelar, não cuidar do seu próprio corpo, não cuidar daquilo que é a sua própria carne, conduz à ruína e conduz à perdição e conduz à falência e conduz à morte. O que está aqui dito é que separar da esposa, seja emocionalmente, seja legalmente, seja o que for, equivale a rasgar ou destruir o próprio corpo e separar-se do seu próprio corpo. O corpo pode até sobreviver sem uma das suas partes, mas não está na plenitude das suas funções. Eu posso tirar um dedo, eu posso tirar um braço, continuo a sobreviver. Mas não estou na plena posse de todas as minhas capacidades e no pleno desempenho de todas as minhas funções. Só quando todos os órgãos, todas as partes do corpo, trabalham em conjunto, cada uma desempenhando a sua tarefa, é que o corpo pode funcionar plenamente. É esta a lógica do apóstolo Paulo, quando ele fala na questão do corpo e quando ele fala na questão do corpo aplicada ao casamento e à família. Lembram-se das palavras do Senhor Jesus em Lucas 11:17? Ele dizia assim: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado e a casa dividida contra si mesma cairá. É isso que acontece também no casamento e no matrimónio e na família. Ou seja, não há hipótese de sobrevivência. A única hipótese é manter a união e zelar pelo outro como sendo o próprio eu. Isto é verdade quando estamos a falar da Igreja e é verdade quando estamos a falar da família. O amor inquebrantável é aquele amor que decorre da aplicação prática das palavras de Jesus em Lucas 6:31. Zelar pelo próprio corpo é a aplicação prática pelo próprio corpo, enquanto dentro de unidade, sentido de unidade, é a aplicação prática de Lucas 6:31. Como dizia Jesus: e como quereis vós que os homens vos façam, da mesma forma fazei vós também. Não é dizer o que os outros vos fizerem, vocês também façam. É o que queres que os outros te façam, então fazes também. E no relacionamento entre marido e mulher tem que ser exatamente igual. Fruto de quê? Do tal amor solícito e do tal amor inquebrantável. Os dois funcionam como uma só unidade e por isso têm que trabalhar em conjunto. E por isso tem que haver objetivos conjuntos. Por isso tem que haver expectativas conjuntas e tem que haver esforço conjunto. Este é o padrão bíblico da família e é o padrão bíblico do casal. Ponto 3. Nós dissemos que íamos dividir o texto de hoje em 3 partes. A primeira parte desde o versículo 21 até ao 28, a segunda parte do 29 até ao 33 e que íamos então terminar a nossa lição com o estudo dos primeiros 4 versículos do capítulo 6. Sabemos que a Gênese
do casal, a gênese da família é o casal. A família nasce quando o homem e mulher, nas palavras do versículo 31, se unem e formam uma só unidade, uma só carne. Mas sabemos que não fica por aí. Podem aparecer, e normalmente aparecem filhos, depois os filhos casam e aparecem noras ou genros, aparecem a família das noras, a família dos genros, aparecem os netos por aí fora e a família vai se alargando. Mas o núcleo familiar continua a ser composto por marido, mulher e filhos. E o apóstolo Paulo, certamente tendo em mente as palavras do salmista no Salmo 127, versículo 3, que diz que os filhos são a herança do Senhor, são uma recompensa que Ele dá, o apóstolo Paulo não deixa de falar também sobre a questão dos filhos. Se o apóstolo Paulo não falasse sobre a questão dos filhos, todas estas exortações ficariam coxas, porque ficaria a faltar alguma questão e ficaria a faltar uma questão muito importante e muito relevante na vida das famílias, quer nas famílias contemporâneas do apóstolo Paulo, quer nas nossas famílias contemporâneas hoje. Então, no versículo 1 até ao versículo 4, nós lemos, no capítulo 6 da carta de Efésios: Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis à ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Parece simples, mas é muito complicado aquilo que o apóstolo Paulo está a dizer. Primeiro ele está a falar para os filhos. Logo no versículo 1 do capítulo 6, ele diz: Filhos, sejam obedientes. Sejam obedientes no Senhor. Ou seja, um filho a ser obediente aos pais sabe também que está a ser obediente a Deus, porque esta é a ordem de Deus. Este é um dos mandamentos. Honra a teu pai e a tua mãe. Obedece ao teu pai e à tua mãe. Os filhos que obedecem a Deus, que obedecem aos pais, sabem que eles próprios, ao fazer isso, estão a obedecer a Deus. Estas são as palavras tiradas diretamente do texto bíblico de Êxodo 20, mais precisamente Êxodo 20, 12, quando diz: honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. É o que está depois no versículo 2 e 3. E quando nós lemos estes versículos, nós pais, e que temos filhos, a primeira coisa que nos vem à mente podem ser crianças irrequietas, ou adolescentes rebeldes, ou jovens problemáticos. Mas é interessante ver que nem no texto de Êxodo, nem neste texto aqui de Efésios, há qualquer referência à idade. Quando na igreja nós lemos estes textos, é muito normal os pais olharem para os filhos olharem para os pais, e parece que é algum recado, parece que os pais estão a dar algum recado para os filhos, e os filhos sentem-se pressionados e os pais sentem-se legitimados. E aquelas conversas todas que houve antes de ir para a igreja e nos dias antes da igreja, os pais olham para os filhos e dizem: estás a ver? Eu não te disse, estás a ver? Mas é interessante que não há aqui nenhuma referência à idade. É certo que muitos de nós podem chegar a nunca a ser pais, mas é certo também que todos nós somos filhos. E quando o apóstolo Paulo diz vós filhos, ele não está a falar para vós filhos crianças, ou vós filhos adolescentes, ou vós filhos jovens. Está a falar para todos aqueles que são filhos e que podem ter uma atitude para com os seus pais. E qual a atitude que eles devem ter? Ser obedientes aos vossos pais e honrar o pai e a mãe. Esta é a atitude que os filhos devem ter para com os pais. Mas lá está, se o apóstolo Paulo ficasse por aqui, então seria muito pouco. E se o apóstolo Paulo ficasse por dar esta ênfase, esta lição aos filhos,
ele poderia ser acusado de... Então, e os pais? Não têm responsabilidades para com os filhos? Têm. E as responsabilidades para com os filhos estão no versículo 4. E diz: Vós, pais, não provoqueis à ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. O que é isto de não provocar à ira? É não agir para com os nossos filhos. Tenham eles que idade tenham. Sejam eles crianças, adolescentes, jovens ou adultos já. Não agir para com os nossos filhos de maneira a minar o seu amor próprio, de maneira a minar a relação de confiança que eles têm connosco, de maneira a destruir ou à vontade ou a nossa própria autoridade perante eles, impondo uma autoridade sem limites, uma autoridade autocrática, uma autoridade ditatorial. A ideia de não provocar a ira não é dizer aos pais: não chateiem os vossos filhos, não os incomodem, não desistam, aliás, desistam de os corrigir, não os incomodem, não os chateiem, não é isso. A ideia é não deixar que a correção, que a instrução os leve ou os conduza ao ressentimento que possa acabar por destruir a confiança na família e afastar esse filho, quer do amor de Deus, quer do amor da família, quer do convívio com a família e mesmo de uma relação pessoal com Deus. Mas também nos diz este texto, na segunda parte do versículo 4, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ou seja, é da responsabilidade dos pais encaminhar os filhos na fé cristã e na doutrina e na admoestação do Senhor. Muitas vezes ouvimos dizer que eles, quando tiverem tempo, eles pensam sobre isso, quando tiverem idade, eles decidem sobre isso. Isso não é bíblico. O que é bíblico é nós ensinarmos ao menino o caminho em que deve andar e depois, mais tarde, ele não se desviará. A responsabilidade do pai é ensinar. O filho pode não querer ouvir. O filho pode não gostar do que ouve. A responsabilidade do pai continua a ser ensinar. E ensinar como? Ensinar pelo exemplo. Ensinar como? Ensinando na sã doutrina. Ensinando como? Na admoestação do Senhor, sem provocar a ira. Agora, isto é fácil? É fácil viver, ser pai assim, nestes padrões? É fácil ser filho nestes padrões? É fácil ser marido nestes padrões? É fácil ser esposa nestes padrões? Não é. Não é. Por isso o apóstolo Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a quem? Peça a Deus. Vamos resumir, vamos concluir e vamos resumir. Então, o apóstolo Paulo ensina-nos que a relação de Cristo para com a Igreja é um modelo da postura dos maridos para com as suas esposas. Como é que eu tenho de ser com a minha esposa? Como Cristo é com a Igreja. E diz-nos também que a resposta da Igreja para com o amor de Cristo é um modelo da resposta das esposas para com os maridos. Como é que as esposas têm que ser com os maridos? Da mesma forma que a Igreja é para com Cristo. Diz-nos também que a comunhão entre os crentes na Igreja deve ser um modelo para a comunhão entre o casal. A maneira como eu trato os outros na Igreja, como espero ser tratado na Igreja, como eu me dou na Igreja, para com os irmãos na Igreja, é a mesma forma como eu espero ser tratado, como eu me dou e como eu devo tratar o meu cônjuge dentro do casal. E a quarta coisa que nós aprendemos hoje é que pais tementes a Deus em famílias cristãs orientam, criam, no sentido de nutrir, e disciplinam os seus filhos com amor e em amor. Com amor e em amor no Senhor. Para que os filhos, mais tarde, possam continuar a dizer que são cristãos. Porquê? Porque foram criados na doutrina e na admoestação do Senhor. Porque essa é a responsabilidade dos pais. Portanto, irmãos, nós concluímos aqui a nossa lição de hoje. Certamente que é uma questão que nós temos, para pormos em prática tudo o que aprendemos hoje, precisamos de grande sabedoria. E nós vamos terminar a nossa lição pedindo a Deus sabedoria precisamente para isso. Vamos?
Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que tu nos ensinaste. Sentimos-nos pequeninos e sentimos-nos esmagados perante aquilo que lemos, ó Deus. E ao avaliarmos as nossas vidas, ao avaliarmos a nossa relação com o nosso cônjuge, sentimos-nos tão pequeninos em relação àquilo que lemos aqui. Pedimos-te perdão por estarmos tão longe das expectativas e do padrão que tu estabeleceste para a nossa família quando a criaste. E peço-te, ó Deus, sabedoria. Pedimos-te sabedoria para regermos as nossas vidas, não só de acordo com os teus padrões, mas para que a nossa vida enquanto casal possa ser um reflexo do teu amor para com a Igreja e da resposta da Igreja ao teu amor. Ó Deus, dá-nos a tua sabedoria para lidarmos com as dificuldades, com as frustrações da vida de casal, com as frustrações, com as dificuldades com os filhos, com as respostas, com as expectativas, com as perguntas, com os desejos, com as exigências. Senhor Deus, enche-nos da tua sabedoria. Nós reconhecemos que por nós não conseguimos fazer tudo e que não conseguimos as respostas todas. E por isso pedimos as respostas daquele que é a resposta para tudo. Pedimos-te a ti a sua sabedoria. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos e amigos, concluímos aqui a nossa lição. Voltaremos a ver-nos na próxima semana para continuarmos o capítulo 6, o estudo do capítulo 6 da Carta de Paulo aos Efésios.